Como você pôde ver, o projeto de J.R.R. Tolkien, o grande autor do Senhor dos Anéis, é um projeto muito rico e complexo. As pessoas às vezes ficam desorientadas, porque dentro do Senhor dos Anéis nós temos vários personagens míticos que não existem. E ficam perguntando, mas para que inventar tanta coisa fantasiosa? É que o livro é como se fosse uma grande parábola. Aqueles tipos e raças diferentes são como se fossem os vários tipos de seres humanos. Dentro do Senhor dos Anéis, nós temos, por exemplo, os hobbits. O que é um hobbit? Um hobbit é uma espécie de homem pequenininho, com os pés enormes, os pés peludos, e eles são, de alguma forma, muito rurais, bucólicos. Eles gostam da vida no campo, de jardins, de cultivar, gostam de comer bastante, gostam de fumar charuto, de dar umas belas baforadas nos seus cachimbos. Eles gostam de coisas assim, bastante rudimentares, rurais, bucólicas. Os hobbits são tipos de seres humanos que são mais agrários, mais bucólicos, mais dotados de amor pela natureza. Assim também os elfos. Quem são os elfos? Os elfos são personagens altos, esguios, com orelhas pontiagudas, com um olhar especial, que conseguem ouvir e ver longe. Eles têm uma medicina, arcanos e segredos maravilhosos. Os elfos são os tipos humanos mais filosóficos, mais sábios, mais cheios de experiência. Pois bem, os elfos, no entanto, não morrem. Quem é que morre? Os humanos. Existe uma outra raça, a raça dos seres humanos. Os seres humanos, eles morrem. São mais ou menos parecidos com o ser humano na sua sede para o poder, que gostam de lutas, que gostam de batalhas, mas que também brigam muito por causa disso. E por causa dos seus pecados ancestrais, de alguma forma, ficaram muito tristes e covardes diante da maldade. É interessante que Tolkien diz assim, que Deus deu aos seres humanos a morte como um presente. Como assim a morte como um presente? Sim, porque dentro desses vários personagens de Tolkien, somente os humanos e os elfos que são filhos de Deus. Os outros não são filhos de Deus, são os humanos e os elfos, com a diferença. Os elfos não morrem. Eles vivem perpetuamente, por séculos e séculos e séculos, até que um belo dia eles ficam bastante tristes, se recolhem numa caverna, num lugar secreto, e no meio daquela tristeza eles vão reelaborando a sua vida, como se eles hibernassem. E depois disso, depois de vários séculos, eles voltam, mas são invadidos por uma tristeza que não consegue mais abandoná-los. É Tolkien tentando nos ensinar como seria a vida humana se não houvesse a morte. Se este mundo aqui fosse para sempre, nós seríamos pessoas muito tristes, porque seríamos sem esperança. Os elfos, no entanto, também tentam migrar para lugares melhores. E aqui já se entra dentro da saga do Senhor dos Anéis. Dentro do romance do Senhor dos Anéis, existe um outro personagem também. São os anões. Os anões representam os seres humanos que trabalham mais com os metais, com as armas de guerra e com as minas. Os anões gostam de viver no subterrâneo. São pequeninos, cavam buracos na terra e têm toda uma cidade secreta por debaixo da terra. As grandes minas dos anões. Também ali nós temos um outro tipo de ser humano retratado. Mas não existem somente seres bons. Existem também seres maus.
Por exemplo, os orcs. O orc é um ser mau, é a maldade que se faz carne, é a representação de tudo aquilo que há de pior, de um espírito destruidor e violento no ser humano. Tolkien retrata no seu livro O Senhor dos Anéis, de forma extraordinária, esta maldade do ser humano, que para fazer indústrias e para construir o seu aparente progresso, destroem a natureza. O Senhor dos Anéis possui uma mensagem ecológica também, porque justamente o trabalho dos orcs e de outras criaturas chamadas de Uruk-hai, estes seres maus com aparência demoníaca, vão destruindo as florestas, vão desmatando para construir armas, para fazer indústria, para esta corrida armamentista. Tolkien tem também uma mensagem de paz.